Então hoje eu vou falar sobre Mãe Maria, né? Um tema realmente que eu nunca falei e na verdade eu nunca pensei, né? Mas dia 31 agora, né? Daqui 2 dias, terá uma sincronização a pedido de Mãe Maria. Então eu vou contar toda a história dela aqui, claro que resumidamente, claro que, né, conforme eu entendi, tá? Depois eu vou, inclusive, dizer para vocês a fonte, né, da onde eu tirei essas informações e o porquê, então, dessa sincronização, mas eu acredito que todos vocês vão entender depois da história que eu contar, né? Muito bem, uma responsabilidade tanta, né? Confesso que quando eu estava estudando eu chorei muito, então eu espero não me emocionar aqui, mas é difícil. Só de falar eu já tô, né, com os olhos aqui mareados. Muito bem. Mãe Maria, antes de encarnar aqui na Terra, inclusive foi a primeira e única encarnação dela, tá? Ela já vivia em um outro planeta, né? E sempre foi assim um ser jamais elevado, ok? Quando ela soube, né, que Jesus viria para a Terra, assumindo a missão, né, de levar o amor, de ajudar o próximo e sim libertar toda a humanidade, ela se prontificou para ser sua mãe, tá joia? Só que, claro, assim como Jesus, né, que também era um ser já elevado, tiveram que passar por uma readaptação energética, né, para que então pudesse estar dentro de um corpo físico, né, vivendo aqui na fisicalidade, e assim foi feito, ok? Muito bem, Maria nasceu de um casal que a princípio era visto como um casal estéril, ou seja, eles não podiam ter filho, né, mas o milagre já começou ali, né? Então, Maria nasceu desse casal, e Maria ainda muito criança, né, muito criança, ainda criança, já era muito esperta, falava de assuntos fora ali do tempo, né? Então, já chamou a atenção dos seus pais e, claro, das pessoas que estavam em volta. E naquela época, eles já sabiam sim que, né, teria um ser mais à frente, né? Ou seja, filho do pai, né? Ou seja, o Messias, e que viria através de uma mulher, né? Então, eles já ficaram atentos, né? Será que seria Maria? Enfim. Naquela época, né, a mulher não tinha voz, ela não podia falar sobre certos assuntos, ela não podia estudar, né? Mas o pai de Maria, vendo, né, aquela inteligência toda, aquela amorosidade, aquele ser que já brilhava, fez com que a Maria conseguisse uma vaga, né, em um colégio para freiras. Então mandou ela para lá, né? E lá mesmo, as pessoas que trabalhavam, desculpa eu não saber os termos certos, tá? Mas enfim, as pessoas que trabalhavam lá também já perceberam algo diferenciado nela, né? Em Maria, começaram a fazer algumas entrevistas, ok? E aí sim passaram a acreditar que ela poderia ser a mãe de Jesus, né? Só que, como sempre, né? Infelizmente, sempre tivemos essa dualidade, porque isso faz parte sim aqui do plano terrestre, né? Eles pensaram assim, já, né? Na verdade, realmente planejaram. Falaram, se Messias virá através de uma mulher virgem, né? Se a gente manter a Maria aqui, a possibilidade dela engravidar, claro que nem sabiam como, será muito grande. Então vamos mandar ela de volta, né? Para a família. Naquela época existia ainda muitos casamentos arranjados, ou seja, a gente vai atrapalhar, né? Esse plano. E assim fizeram, ok? Maria já estava lá pelos seus 12 anos de idade, tá? Nesse período, né? E ela já sentia, né, que algo grande viria a acontecer, né? E voltando então para sua família, Maria foi apresentada a José e o casamento arranjado aconteceu. De fato, nesse período eles estavam noivos, ok? E aí, um determinado dia, né, Maria recebeu a presença, né, do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, então, falou para ela, né, que ela, sim, foi a escolhida, né, a ser a mãe de Jesus. Na verdade, a escolhida não, que ela, sim, né, aceitou, mas que ela não lembrava, vir com essa missão, né, de dar à luz ao Messias, ok? E aí, naquele momento, né, já através da inseminação artificial, iniciou o processo, né, para que Jesus, então, seu ser, sua alma, sua luz, já fosse inserido, né, dentro da barriga da Mãe Maria. E assim aconteceu, ok? E aí, Mãe Maria, né, falou, e agora, né? Como é que eu vou falar pro meu noivo, né, que eu estou grávida? Não é verdade? E isso aconteceu. Mãe Maria, então, disse, né, a José que ela estava grávida. Claro que José, né, como qualquer homem, sabia que, como eles não tinham tido, né, contato físico, então não poderia ser o filho dele. E naquela época, as mulheres, né, que saíam da linha eram apedrejadas, né, até a morte, né. Então, ficou confuso, ficou triste, ficou com raiva sim. Mesmo assim, assumiu, né, o casamento,
casou-se com Maria, ficou um tempo assim bastante aborrecido, como eu disse, e afastou de Maria. Mesmo dentro de casa, eles viviam afastados, né? Maria, então, muito jovem, né? Até muito mais nova que os filhos de José, já que José era viúvo naquela época, assumiu toda a família, né? Assumiu, inclusive fez, né, o seu papel de esposa, de mulher e de mãe dos filhos de José, ok? E aí até mesmo os filhos achavam estranho os relacionamentos dos dois, né? José, um belo dia, né, saiu para pensar tudo aquilo que estava vivendo, né, e o que tinha acontecido, voltou para casa e ao dormir, em desdobramento, foi levado a uma nave. E lá então foi passado a ele toda a informação, dizendo também a José que ele não se lembrava, mas que ele também havia acordado, né? Tido o acordo, recebido o acordo, aceitado o acordo em encarnar e ser então o pai de José nessa missão, pai de Jesus, né? Nessa missão então linda. Quando ele acordou, disse então a Maria o que tinha ocorrido, disse que estava entendendo tudo, agora já estava claro, e que a partir daquele dia ele então estava realmente assumindo o papel, né, de Jesus. Passou alguns meses, Jesus nasceu, né? E na leitura, né, que eu fiz, no estudo que eu fiz, fala, né, que Maria olhava. É difícil falar sem se emocionar, tá? Vou tentar aqui. Mas Maria olhava para Jesus, né, já sabendo da missão que ele teria, e ficava se perguntando como que aquela criança, né, doce, inteligente, além de ter assumido um papel tão difícil, iria conseguir realmente salvar toda a humanidade. Anos se passaram, né? E até o momento em que Jesus chega à idade, então, também de, né, ter a consciência da sua missão. E Jesus, nessa época, então, se afasta da família, né, para juntar seus discípulos e seguir sua caminhada. Maria, claro, né, como uma mãe, sentiu muito a sua falta, mas deixou o filho, né, cumprir com sua missão. E assim foi. Passado alguns meses, Maria novamente sente o chamado para estar com seu filho. Então deixa a sua família e vai até Jesus, né? Nesse período, então, Jesus já havia reunido alguns discípulos, e Maria, como sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, ela passa então a liderar, né, todo aquele grupo, sempre com uma palavra doce, com um colo, né, com todo amor, mas sempre dizendo a verdade. Ela era aquela que puxava a orelha, mas ao mesmo tempo abraçava, né? Então Maria foi uma mulher muito querida, inclusive, por todos. Passaram então, né, aquele período todo, levando a palavra, falando, mostrando, né, e muitas vezes até vendo os milagres, né, que o seu filho fazia através do pai, mas é claro que chegou o momento, né, do desligamento dos dois. Então, um pouco antes da última ceia, Jesus chega até sua mãe, né, conversa com ela e olhando nos olhos diz: mãe, chegou o momento de eu retornar ao pai, né? Ela, naquele momento, se emociona muito, né? Não sabia ao certo o que o filho passaria, mas sabia que seriam tempos muito desafiadores, né? E ainda pergunta, mas isso é uma despedida? E ele, né, sorri e diz que sim. Nesse momento, né, claro, também passaram um pouquinho, algumas horas e tudo mais, Jesus então é preso, né? E Maria, através dos discípulos e de alguns outros seguidores, deixada em um local para que ela não pudesse, não visse, né, tudo o que o seu filho iria passar. Mesmo assim, em alguns momentos ela consegue sair desse local, né, ficar entre algumas vielas e ver a peregrinação do seu filho, né, em um momento de sofrimento, sim, ok? Ela não vê todo o ritual, né? Graças a Deus, né? Não vê todo aqueles momentos de tristeza. Mas sofre ali, né? Calada, sem revolta e sem realmente, né? Querer justiça, né? Porque ela entendia que por mais que estivesse acontecendo todo aquele sofrimento, era necessário, e seu filho, então, tinha, né? Aceito passar por tudo aquilo. Claro que após o desencarne de Jesus, né, ele aparece para sua mãe, né, sim, e aí fala, né, para que mesmo estando em frangalhos como ela estava, para que ela não deixasse de cumprir a sua missão, né, que ela continuasse levando o nome dele, né, o nome do Pai a todos os seres. E ainda disse: eu estarei contigo até o último dia. E quando for para você retornar ao Pai, eu estarei junto com você.
né? E passado algum tempo, claro que cada discípulo, né, também esteve longe, né, e muitos até escondidos, mas Maria conseguiu reuni-los e reerguê-los, né? E foi assim, então, que eles continuaram todo o trabalho, né, que seu filho, que Jesus veio aqui fazer por todos nós, né? E em um belo dia, ensolarado, Mãe Maria olha para tudo, já velhinha, né? E como se sentisse realmente que fosse a despedida, sente uma dor forte no peito e cai desencarnando. Mas um pouquinho antes disso, ela olha para a porta e vê quem? O seu filho. E ele sorri e diz: sim, mãe, eu vim te buscar, né? Chegou o momento de retornar ao pai. É difícil, né? Falar. É muito emocionante. E nesse momento, então, né? Dizem que os anjos cantaram, né? Em seu louvor, em agradecimento por tudo o que ela passou, né? Cada um de vocês que está aqui, se for mãe, né? Se for tia, enfim, eu acho que consegue sentir um pouquinho do que essa mulher passou, né? E mesmo com tantos esses desafios, continuou a sua jornada e conseguiu sim, né? Fazer um trabalho maravilhoso que faz até hoje, que daqui a pouquinho eu vou chegar nesse assunto. Então, nesse momento, em retorno, né, ao pai, acompanhado do seu filho Jesus, ela poderia ir para qualquer lugar, pelo quanto energético que ela tinha, né, e que ela externava isso, mas ela disse: filho, eu quero continuar aqui, e eu continuarei, com a sua permissão, é claro, né, cuidando de todos os filhos. Né? Eu estarei junto de todos os filhos, até que eles não precisem de uma mãe. E assim, então, né, foi criado a egrégora, né, de Mãe Maria. Foi criado, deixa eu ver aqui, tá? A falange de Mãe Maria, perdão, né? Juntamente com a falange de Maria Madalena e tantos voluntários, eles criaram então essa falange que ajuda todas as mulheres, todos os filhos e todos os seres, né? Em sua totalidade. Então, assim, olhem só quanto amor, né? Esse ser tem por todos nós. E é por isso que dia 31 agora, daqui 2 dias, né? A pedido de Mãe Maria, estaremos às 18 horas e 21 minutos aqui do estado de São Paulo, tá? Mas às 21h21, de acordo com o fuso horário GMT, então você veja em qual lugar você está, né? Estado, país, e vê a relação. A pedido de Mãe Maria, né? Foi que neste horário, pontualmente, cada um, claro, que sinta esse chamado, esteja, né, em conexão com esse ser, ok? Ela pede, né, que eles pedem que deixe um copo de água por perto, ok? E com a mão esquerda, que é a mão que envia, né? E com a mão direita, que é a mão que recebe. Então, nessa posição, né? Você entra em conexão. De que forma? Em pensamento, né? Realmente sentindo esse amor de Mãe Maria. Se quiser, coloca um áudio, né? Para que você esteja realmente mais afinizado com a energia. Enfim, faça do seu coração uma oração de gratidão, de amor e de luz, tá? Depois desse momento que você estiver com as mãos posicionadas assim que você sentir, você coloque a mão esquerda no peito, a mão direita por cima. E isso ativará o seu timo, tá? E toda essa região, inclusive o chakra cardíaco também. E por que disso? Para que realmente ativando, né, esses chakras, a gente consiga realmente emanar mais amor, mais luz, tá? Infelizmente, o nosso planeta, acredito que vocês que estão aqui são pessoas que já têm um pouquinho mais de expansão da consciência, né? Então sabem o que está acontecendo, né? Sabem que estamos vivendo momentos desafiadores. E por amor a todos os seres, Mãe Maria está assim intervindo, tá? Foi pedido, claro, né? A Deus Pai Criador de tudo que há, que ela pudesse, então, nesse momento, especificamente no dia 31 de outubro, que também é visto como o dia das bruxas, né? E que também, né, infelizmente ocorre algumas energias contrárias da energia do amor e da luz. Nesse exato dia, né? Ela, então, estaria trazendo a água da fonte para todos nós, para todos aqueles que desejam, então, né, auxiliar todos os seres, tá bom? Então foi exatamente por isso, né, ao ouvir essa live onde foi pedido, que eu falei, por que não falar de Mãe Maria, né? Algo que eu nunca falei, então passei assim a estudar, só que claro, eu falei, como
que eu vou estudar, né? Vou procurar uma fonte que me traga confiança, uma fonte que eu sei que é verdadeira. E aí sim eu procurei então pela Casa do Consolador, né? Para quem não conhece, fazem um trabalho incrível e não podia ter um vídeo melhor, né? Mais apropriado, trazido pela médium da casa, que é a doutora Mônica de Medeiros, né? Através do doutor Espanhol, né? E assim, como eu disse a vocês, eu chorei muito, né? Inclusive, depois eu vou deixar aqui na descrição, tá? Essa live chama Mãe Maria de Nazaré por Espanhol. Foi realizada, né? Foi ao ar dia 18 de julho de 2020. Só para vocês terem uma ideia. Mas é claro que depois disso, tivemos outras lives, tá? Falando de Mãe Maria, né? Através também pelo doutor Espanhol. Então, inclusive, eu indico a vocês, tá? Assistam a live. Porque, claro, que na live tem muito mais detalhes, né? E como eu disse, prepare os lencinhos, porque vocês vão chorar muito, assim como eu, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? De todas as informações. E, claro, deixo aqui o convite, tá? Dia 31, então, agora de outubro, às 18 horas e 21 minutos, pelo horário de São Paulo, ou 21h21, pelo fuso horário do GMT, tá? Se reúnem, né? Com os seus, ou você mesmo. Não tem problema estando só. Mas se você sentir no coração, né? Se conecte com a energia da mãe, né? Coloque o copo de água, como eu disse, e depois ative o seu timo, tá bom? Muito bem!